Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 13 da Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 29 de dezembro de 2024. É a última lição desse trimestre, não é? Aqui o quarto trimestre de 2024, nós estudamos a revista As Promessas de Deus e hoje estamos concluindo esta revista. Nós fizemos uma apresentação da próxima revista, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A revista é essa daqui, ó. Nós já apresentamos, se você ainda não assistiu, uma revista muito interessante, vai ser riquíssima essa revista. É uma revista com conteúdos profundos demais, vale a pena acompanhar as aulas. A lição 13 tem como título As Promessas de Deus são infalíveis. Texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura diária, na segunda-feira, nenhuma palavra do Senhor caiu sob o ministério de Moisés. Na terça, o Senhor nosso Deus vela para cumprir sua palavra. Na quarta, Deus confirma o que fala, ele não mente. Na quinta, um plano forjado desde a fundação do mundo. Na sexta, uma promessa infalível de incorruptibilidade. E no sábado, a promessa infalível de conhecer a Deus como Ele nos conhece. Essa leitura diária com as suas referências bíblicas estão na revista. E esses assuntos eles vão ser abordados no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe, Salmos 102, versículos 25 a 27, e 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13. Salmos 102, o texto bíblico diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Agora 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Interessante esse texto, porque aqui fala a respeito daqueles que estarão presenciando o momento de destruição, aquele momento de destruição que virá sobre a terra, e no contraponto, nós, aqueles que tivemos a experiência da salvação com o Senhor Jesus,
segundo a promessa, a sua promessa, nós estaremos aguardando novos céus e nova terra em que habita a justiça. Plano de aula. Introdução. Ao longo deste trimestre, estudamos sobre as promessas de Deus. O nosso estudo mostrou que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É nesta natureza em que seus atributos são manifestados, que suas promessas estão fundamentadas. Por isso, nesta última lição, estudaremos a respeito da infalibilidade das promessas de Deus. A infalibilidade divina da promessa está fundamentada na infalibilidade de Deus. Assim, Deus não pode violar a própria natureza e, como consequência, a Bíblia o revela como um ser zeloso, verdadeiro e fiel. O nosso Deus não falha. Objetivos da lição. No item 1, a primeira parte, o item 1 da lição, tem como objetivo apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. O item 2 tem como objetivo explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. E o item 3 afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Motivação. A Bíblia revela o nosso Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Por isso, tudo que ele diz não pode falhar. Todo o seu projeto é glorioso, pois ele habita a eternidade. Sua dimensão de tempo é completamente distinta da nossa. Com base nessa realidade bíblica, é que a promessa de Deus está fundamentada. Por isso, ela não falha. Aqui agora nós vamos para a conclusão, a aplicação. Quem tem a sua esperança ancorada nas promessas de Deus faz uma caminhada segura, sabendo que nada neste mundo é capaz de roubar de nós o que Deus nos prometeu. Nas promessas de Deus, erguemos a nossa motivação na vida e caminhamos rumo à cidade celestial. Agora nós vamos para o conteúdo da revista dos alunos. Comentário, palavra-chave, infalibilidade. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência. E o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Por isso ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Aqui, irmãos, eu não posso deixar, nessa introdução, abrir um parênteses para falar sobre a ontologia de Deus, né? Ontologia é o estudo do ser. Ontologia de Deus é o estudo do ser de Deus, é uma parte da teologia sistemática que nós estudamos a teologia propriamente dita. A gente estuda Deus, assim como a gente estuda Jesus na cristologia, a gente estuda o Espírito Santo na pneumatologia ou paracletologia, a gente estuda também sobre Deus, né? Aquilo que ele se revelou por meio, aquilo que ele revelou a nós por meio de sua palavra. A Bíblia é a revelação especial de Deus. A gente sabe que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus enviou Jesus para nos salvar, tudo isso por meio da revelação especial de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso Paulo diz que se o nosso evangelho está sendo encoberto, é para os que se perdem que está sendo encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Fácil de gravar, né? 2 Coríntios 4, 4. Então ali fala que o evangelho está sendo encoberto.
Por que que o diabo ele quer desacreditar a Bíblia? A gente estuda isso em bibliologia, mas acaba misturando tudo, né, irmãos? De tão rica que é, porque os assuntos eles estão entrelaçados, né? Não existe um assunto independente. O diabo ele quer cegar o entendimento dos incrédulos, ele quer desacreditar a Bíblia, fazer com que as pessoas não conheçam a Bíblia, porque é na Bíblia que está a revelação da salvação. O plano de Deus para a salvação da humanidade está na Bíblia. Se a pessoa não conhece a Bíblia, ela não conhece o plano da salvação de Deus. Ela não conhece que ela precisa ter uma experiência de salvação com Jesus Cristo, de arrependimento, receber dele o perdão dos pecados, para ter uma vida de paz com Deus. Então a estratégia do diabo é essa, desacreditar a Bíblia, é fazer com que as pessoas não creiam que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 2 João capítulo 5, versículo 39. Eu acho que em Mateus capítulo 22, 27, ou capítulo 22, 29, Jesus disse para os saduceus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Por isso temos que pregar o Evangelho, para que as pessoas também conheçam. Então, o que a gente conhece de Deus é aquilo que Ele revelou nas Escrituras. E voltando aqui o foco para o assunto, né, que é Deus, a gente vê aqui, olha o que diz a introdução. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Sua onipotência, onipresença, onisciência. E a sua imutabilidade. Esses atributos são os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles atributos que Deus ele não compartilhou com o homem. Isso é importante, sabe? É interessante um momento colocar isso numa pregação, enriquece a pregação, deixa a pregação interessante. Quais são os atributos de Deus que ele não compartilhou com o homem? A eternidade, Deus existe de eternidade em eternidade. A onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade, a sua soberania, a sua transcendência e a sua imanência também, né? O que é transcendência? Transcendência é quando você pensa assim, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe apraz. Aquele Deus assim, distante, né? Eu vi Deus num alto e sublime trono, aquele Deus que está lá no céu. Isso é a transcendência de Deus. Mas o que é a imanência de Deus? É aquele mesmo Deus que está lá no céu. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ou seja, a imanência é quando Deus, a presença dele, até está anotado aqui, imanência, é a presença e a atuação de Deus dentro do mundo, a sua relação com a criação. Então isso é a imanência de Deus, a presença de Deus no mundo, o agir de Deus influenciando o mundo, influenciando a criação. Ele influencia a criação pela manifestação do seu poder, ele influencia a criação usando uma nação. Já dei o exemplo aqui, quando ele usou a Babilônia para levar o povo cativo, né, para repreender o povo. O povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro para depois libertar o povo do cativeiro. Então, essa é a imanência de Deus, é o Deus presente na criação e atuando na criação. É aquilo que nós falamos, é o teísmo, né? Com T de tatu. É aquele Deus que está interferindo na criação, que está agindo na história da humanidade. E a transcendência é aquele Deus que está acima e além do mundo material, em um alto e sublime trono. Essa é a transcendência de Deus.
Então Deus ele tem essa transcendência, ele tem a imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência, são atributos não comunicáveis. E Deus tem os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que ele compartilhou com o homem. Santidade, sede santos porque eu sou santo. A justiça, Deus mandava fazer justiça, principalmente os juízes, né? A bondade, a sabedoria que Deus nos dá, a misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, amor, amai-vos uns aos outros, né? Deus é amor, verdade, a veracidade, então são atributos que Deus compartilhou com o homem. Então é isso, os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis, a imanência e a transcendência, né? O teísmo, que é o Deus que interfere na criação, contrário do deísmo, que defende que a divindade deixou a criação à sua própria sorte. O deísmo com dado. Mas o teísmo com T de tatu, esse teísmo o teísmo é a nossa linha. Nós cremos que o mesmo Deus que está no céu, num alto e sublime trono, também está aqui entre nós, agindo e controlando todas as coisas. É um Deus transcendente e um Deus imanente. Olha que conteúdo bonito para você colocar numa pregação, né? Num estudo bíblico. São revelações de Deus para nós, por meio da sua palavra. Vamos continuar a leitura aqui. Eu acho que agora a gente vai seguir a leitura com mais rapidez, amém? O que eu queria comentar mais aqui tem algum outro comentário. É o que eu falo, irmão, a lição, às vezes a lição ela é muito rica, ela permite a gente trazer muitas coisas, então é importante a gente aproveitar esse momento e a gente entender, o vídeo tá longo, a gente tem que aprender que esse momento é um momento de aprendizagem. Isso aqui, irmãos, é aula isso aqui é explicação que você vai ter numa aula de seminário, numa aula de faculdade de teologia, e nós estamos trazendo isso aqui para você. Então é importante aproveitar a oportunidade, esse momento de ensino, de aprendizagem, e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E tem Deus é infalível, a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. São atributos não comunicáveis. Número 2. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade, bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor Jesus voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Jesus voltará. Amém, irmãos? A gente fala assim, às vezes, Jesus está voltando. A gente conhece o português, o gerúndio, né? Esse Jesus está, por exemplo, eu estou cozinhando. É uma ação que eu estou desenvolvendo nesse momento. Então, Jesus está voltando. É como se Jesus já estivesse vindo. Mas a gente costuma falar Jesus está voltando, mas a gente tem na nossa mente que ele voltará, né? E talvez seja mais interessante falar Jesus voltará do que Jesus está voltando.
Mas eu não vejo problema a gente falar que Jesus está voltando, mas porque a gente entende que ele voltará, né? Mas se a gente for analisar ali pelo português, se Jesus está voltando, nesse exato momento ele está vindo. Então, Jesus voltará, acredito que seria mais interessante falar assim. Mas se você falar que Jesus está voltando, amém, a mensagem é essa, e também isso não é nenhum erro teológico, não. O máximo é talvez um erro equivocado aí da conjugação verbal, mas não vamos criar polêmica por isso, não, amém? Mas olha só o que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então é muito interessante as pessoas falam assim, eu ouvi a minha vida toda eu ouvi as pessoas falar que Jesus voltará, que Jesus está voltando, e ele que nunca que vem, ainda bem, meu irmão. Pode falar para a pessoa, ainda bem que ele ainda não veio. Porque na hora que ele vier, não vai ter mais misericórdia, não. A misericórdia está agora. O trono de graça e o trono de misericórdia é agora, enquanto ele ainda não vem. E é até bom fixar esse versículo aqui, 2 Pedro 3, 9. E falar que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguns a julgam demorada, né? A revista Almeida atualizada diz assim, ainda que alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o Senhor ele está protelando, ele não voltou ainda, porque ele quer que o povo se arrependa, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para anunciar a salvação em Jesus, para que as vidas venham mesmo ter um encontro real com o Senhor Jesus. Amém? Número 3, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou por ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Já falei para os irmãos, né? Samuel, Reis, Crônicas e Crônicas. O numeral, ele é lido no masculino, porque está implícita a palavra livro. 1 Reis, primeiro livro de Reis. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Então, no Antigo Testamento, o numeral é lido no masculino. No Novo Testamento, igual nós lemos aqui, 2 Pedro. Por quê? Porque está implícita a palavra carta ou epístola. Então é segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro, 1 João, 2 João, segunda carta de João, terceira epístola de João. Então são palavras femininas. Então o numeral vai para o feminino no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o numeral é no masculino, porque está implícita a palavra livro. E no Novo Testamento é masculino, é feminino, porque está implícita a palavra carta ou epístola. Isso a gente estuda na bibliologia. Amém? Continuando a leitura, esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Que diz assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sinopse 1, um breve resumo. Sinopse é um breve resumo. As promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus não falha. Auxílio devocional, Deus é fiel.
Talvez você esteja enfrentando águas profundas e duras, provações em sua vida. Se este for o caso, caro amigo leitor, busque a Deus e confie em suas promessas. Uma tranquilidade e paz sobrenaturais estão ao seu alcance em qualquer situação. Elas são suas, é só apropriar-se delas. Entregue-se a Deus e às suas promessas e confie verdadeiramente nele, e essa paz será sua. Ele lhe dará forças. Deus é fiel. Nunca se esqueça de que nosso Deus cumpre suas promessas. Números 23, 19 afirma: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Antes de morrer, Josué, já em idade avançada, declarou: E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Veja também Josué 21, 45. Continuando a leitura. Tempos depois, Salomão proclamou: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Verdadeiramente, Deus é fiel. Número 2. Deus não mente nem se arrepende. Aqui a gente vai também falar alguma coisinha. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende, para em seguida arrematar: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Números 23, 20. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Nós vamos ler aqui ainda, mas eu já vou antecipar, porque a gente depois não só faz a leitura. O arrependimento de Deus deve ser entendido como antropopatismo, imputando a Deus uma emoção humana. A palavra pathos, em grego, é sentimento. Anthropos é homem. Então, antropopatismo seria o sentimento humano. Então, seria um recurso de linguagem para transmitir, atribuindo a Deus um sentimento humano, mas não que Deus se arrependesse. Existe aqui uma palavra chamada shub, se eu não estou pronunciando muito bem certo, mas é a palavra hebraica shub, que significa mudança ou propósito de mente. Mudança ou propósito de mente, traduzido como conversão. Deus manda se converter. Quando Deus manda se converter, ele usa esse verbo. O shub é também a palavra metanoia no grego, que significa conversão. Então, a palavra shub do hebraico, ela tem a correspondência metanoia do grego, que significa conversão, mudança ou propósito de mente. É traduzido como conversão. Deus manda o povo se converter. Agora, quando Deus ele fala a respeito de arrependimento, quando o arrependimento ele está se referindo a Deus,
usa-se um verbo chamado naham. É uma outra palavra que se aplica ao arrependimento de Deus. Então é muito interessante que talvez tenha sido também uma questão de uma tradução meio equivocada. Por quê? Porque, por exemplo, em Jonas capítulo 3, versículo 10, quando Deus ele se arrependeu, que ele viu que Nínive se converteu, aí a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu do mal que faria, né, em Nínive. Aquilo ali foi por causa da compaixão de Deus pelas pessoas. Então talvez a palavra arrependimento pudesse ter uma outra tradução. Agora, por exemplo, quando Deus ele se arrependeu de ter consagrado, né, escolhido Saul como rei de Israel, o que ali já foi não foi um sentido de compaixão, foi um sentido de descontentamento, de desprezo em relação às atitudes de Saul. Mas aí também a palavra da tradução foi arrependimento. Então de repente, aquela palavra de se arrependeu Deus de ter feito mal, talvez uma outra tradução, porque eu já li sobre isso, tá, irmãos? Talvez uma outra tradução, uma outra palavra ali, é como se essas palavras que falam que Deus se arrependeu, é como se para cada uma tivesse uma aplicação diferente. Para Jonas foi compaixão de Nínive, para Saul foi um descontentamento com a atitude de Saul, e a palavra da tradução foi arrependimento. E talvez alguma outra palavra fosse mais bem caracterizada ali, mais bem aplicada ali, ia trazer um sentido melhor. Porque justamente ele fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. Fala que Deus se arrependeu de destruir Nínive. Fala que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Mas as pessoas... Isso, irmão, isso é apologética bíblica, tá? Isso é você defender, quando as pessoas questionarem, você saber defender. Olha, é possível que essa palavra arrependimento, esse antropopatismo, aplicando o sentimento do homem em Deus, essa palavra de arrependimento, de repente ela não foi bem traduzida em alguns desses contextos. Os irmãos entenderam? Jonas... O arrependimento de Deus em Jonas é porque ele teve compaixão daquelas pessoas, então ele não destruiu. O arrependimento de Deus em relação a Saul foi o descontentamento. Então, quer dizer, você vê que são características diferentes de um arrependimento. Seria talvez uma outra tradução, uma outra palavra, talvez fosse mais interessante aqui. E eu quero... Então aqui, irmãos, isso aqui também é estudo sobre Deus, tá? Interessante. Olha como é que a gente está aprendendo um monte de coisa sobre Deus. Aqui são alguns termos que são aplicados a Deus, né? Igual, por exemplo, agora eu estou trazendo aqui para enriquecer a aula, tá? Antropomorfismo. O que é antropo do grego? Antropos do grego é homem. E morfismo é forma, né? Antropomorfismo é a forma de homem. Deus é espírito, não é, irmãos? Então, quando a Bíblia fala assim, que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, que a Deus com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, isso tudo a gente está colocando uma forma humana em Deus para a gente poder transmitir alguma coisa que a gente queira a respeito de Deus. Não é que se Deus é espírito, então como é que Deus tem olho? Se Deus é espírito, como é que ele tem mão? A mão poderosa de Deus. É o modo que a gente tem, porque com a mão você faz, né? Com a mão você age, você apoia, você levanta, você defende, né? Você faz muitas coisas com a mão. Então, a mão poderosa de Deus, você tá vendo que Deus está agindo em teu favor. O braço forte, a mão poderosa, os olhos de Deus. Deus inclinou os seus ouvidos, né, para me ouvir, não, o salmista diz. Então quer dizer, mas Deus não tem ouvido, ele é espírito, como é que ele tem ouvido? Os irmãos estão entendendo? Então, isso são figuras de linguagem. A Bíblia é riquíssima em figuras de linguagem.
E o antropomorfismo é uma delas. E outro, zoomorfismo. Zoo é animal, né? E morfismo é forma. A forma de animal, igual aqui no Salmo 91:4. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas estará seguro. Olha só, Deus tem pena? Deus tem asa? Não. Por quê? Porque Deus é espírito, não é? Quem tem pena é a galinha. Aí o que quando Jesus falou a respeito que desejou, né, fazer com Jerusalém isso, colocar Jerusalém, os seus filhos debaixo de suas asas, né, acolher, né, Jerusalém, assim como a galinha acolhe os pintinhos debaixo de suas asas, Jesus fez essa referência. Então, olha só, ele o cobrirá, está falando de Deus, ele o cobrirá com suas penas, sob suas asas estará seguro. O que está falando? Está falando da proteção de Deus. Esse versículo está falando que Deus vai nos proteger. Não é que Deus tem asa e vai colocar a gente debaixo da asa, não é isso. Mas aí você estiver pregando essa mensagem, você pode trazer essa mensagem a respeito daquilo que Jesus falou e da proteção que a galinha protege os pintinhos. A galinha protege os pintinhos debaixo de suas asas. Assim Deus quer fazer conosco. Ele quer nos proteger também. Então, existe uma aplicação, não é? Então, aqui nós aprendemos algumas coisinhas novas, né? Zoomorfismo, que é aplicar a forma de animal em Deus. Antropomorfismo, que é aplicar a forma de homem em Deus. E antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Então, isso é para enriquecer a aula e é mais alguma coisinha que a gente aprendeu sobre Deus. Então nós aprendemos essas palavras aqui. Antropopatismo, antropomorfismo, zoomorfismo a respeito de Deus, né? Aprendemos a questão do arrependimento, que dependendo da aplicação, a palavra arrependimento ela tem um sentido diferente. Jonas foi compaixão, com Saul foi descontentamento, e talvez ali eu já li sobre isso, um questionamento a respeito de ter feito uma tradução melhor, mais bem aplicada, do que simplesmente colocar a palavra arrependimento, que traz essa dúvida para todo mundo, né? E aí a pessoa fica confrontando o versículo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aí ele se arrependeu de ter feito homem. Ele se arrependeu de ter feito Saul rei. Ele se arrependeu de destruir Nínive. Então quer dizer, como é que Deus não se arrepende se ele se arrependeu? É porque a tradução poderia ter sido mais bem feita ali. Poderia ter havido uma aplicação melhor nessas palavras. E também nós falamos aqui, né, sobre teísmo, deísmo, imanência, transcendência e os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. Olha só, irmãos, quanta coisa que a gente está aprendendo hoje. Número 2.2. Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende, né? A pergunta é essa. Afinal de contas, Deus se arrepende ou ele não se arrepende? O item 3 vai esclarecer uma aparente contradição. Em Números, lemos que Deus não se arrepende, Números 23:19. Em Gênesis, que ele se arrependeu. E também, né, eu trouxe aqui Saul e Jonas, né? A questão lá de Nínive e de Saul. Contudo, em Gênesis, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez.
Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo. Falamos agora. Patismo vem de patos, sentimento, e antropos, homem. Antropopatismo é o sentimento de homem, os sentimentos do homem, né? O sentimento que o homem tem, características humanas de sentimento. Então vamos ler aqui. Na teologia damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Pesou o coração de Deus, ele se entristeceu com a atitude do homem. Mas não naquele sentido, por que eu fiz o homem? Por que eu criei o homem? Não foi nesse sentido que Deus ele se arrependeu. Se arrependeu porque ele, poxa vida, olha, o homem escolheu o caminho errado. O homem escolheu um caminho para andar longe de mim. Então é isso. E isso acontece hoje também, né? Quando as pessoas escolhem a porta larga e o caminho largo. Sinopse 2. O nosso Deus não mente nem se arrepende, pois neles não há sombra de variação. Então aqui só para fechar esse tópico, a questão do verbo naham, do hebraico, que se atribui ao arrependimento de Deus, nesse sentido. E o shub é o verbo que faz referência ao arrependimento do homem. Então esses dois verbos eles trazem uma informação diferente, conforme nós falamos aqui. O shub é uma mudança ao propósito de mente. É mais uma conversão. A pessoa se arrependeu. Ela se arrependeu e ela se converteu. Ela mudou de vida, mudou de propósito, de mente. O shub é o metanoia do grego, entendeu? Traduzido como conversão. E o naham é o arrependimento relacionado a Deus. Auxílio teológico, a base da esperança do crente. Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Por sua própria natureza, ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de ele alterar seus planos ou intenções sob determinadas circunstâncias. Por exemplo, Deus realmente muda, às vezes, seus planos no tocante ao juízo em resposta às orações intercessórias do seu povo fiel. Né? Moisés intercedeu e Deus mudou o plano. Deus ia destruir o povo e usaria Moisés para ser um intercessor, para ser dali com Moisés ele ia fazer um novo povo. E Moisés disse: não, Senhor. Irmãos, argumentar com Deus não é pecado, desde que você argumente coerentemente, né? Deus é aberto ao diálogo. Moisés falou: não, Senhor. Aí a promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaac e Jacó, você vai falhar com as promessas que o Senhor fez para ele? O Senhor disse a Abraão que de Abraão nasceria um povo que seria como as estrelas do céu, incontável, que seria como a areia do mar, incontável. O Senhor vai romper essa promessa? E outra coisa, e os outros povos vão zombar do Senhor. Eles vão falar assim: olha, o Senhor, Deus tirou o povo do Egito para matar eles no deserto. Então Moisés, né, questionou com Deus, apresentou razões para Deus. E Deus falou: olha, então tá bom, então eu não vou destruir o povo não, mas todo mundo que murmurou, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb que entraram. Mas Deus, ele mudou, né, por causa da oração intercessória. Ou como resultado do arrependimento de um povo iníquo. Aqui está falando de Jonas, né, que nós falamos. Houve um arrependimento por parte do povo. O povo se humilhou
pano de saco e cinza. Deus viu a sinceridade do povo, então Deus ele mudou o propósito de destruir aquela cidade. Continuando a leitura. O alicerce da esperança do crente procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e da palavra de Deus. As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel no passado ao seu povo. O Salmo 22, por exemplo, revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica que ameaça a sua vida. Todavia, ao meditar nos feitos de Deus no passado, ele confia que Deus o livrará. Aí Davi fala assim: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Salmos 22, 4. O poder maravilhoso que o Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos e em casos semelhantes, os quais edificam a nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. O item 3, as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. Item 3.1, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. Apocalipse 13:8 diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando sobre aqueles que vão adorar a besta, né? A estátua da besta, na época da grande tribulação. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. 3.2, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Lá em Mateus, capítulo 25, né? Naquele julgamento das nações ali, aqueles que estarão à direita e à esquerda, e Jesus falará assim para os bodes, né? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, irmãos, a condenação eterna, ela foi preparada para o diabo e seus anjos. Ela não foi preparada para o homem. O homem pecou e trouxe sobre si a condenação, né, o julgamento de Deus. E Jesus veio para nos tirar desse julgamento, dessa condenação. Jesus ele se sujeitou a isso, a tudo que ele passou por nós lá na cruz, porque o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas Jesus, né, apresentou, Deus ele apresenta o caminho da salvação em Jesus Cristo. Se a pessoa rejeita Jesus, se a pessoa não quer entregar sua vida a Jesus, não quer reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que não crê na Bíblia, não quer saber de Jesus, não quer saber de religião, isso tudo é conversa, e ele rejeita, né? Aqueles que crerem e for batizados será salvo, aqueles que não crerem serão condenados, é o que está escrito na Bíblia, não é? Mas Jesus ele dá a opção para a pessoa escolher. E a pessoa tem que entender que há uma consequência. É importante que a pessoa seja informada que há uma consequência. Olha, se você rejeita Jesus, existe uma consequência. Se você aceita Jesus, existe outra consequência.
Se você rejeitar Jesus, você vai ser condenado. Você está consciente disso? Você está ciente que se você morrer sem Jesus, você vai ser condenado ao inferno de fogo, onde tem choro e ranger de dentes, onde traz tormentos? Isso aqui agora a gente estuda lá na condenação eterna, né? A parte da teologia sistemática que a gente estuda a condenação eterna, o inferno, o lago de fogo. Porque o inferno no Antigo Testamento, ele tinha ideia de sepultura, o mundo dos mortos, a região do silêncio, aquela coisa assim bem suave, né? Aí veio Jesus falando que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, que é um lugar de choro e ranger de dentes, que o fogo nunca se apaga, que é um lugar de tormentos. Paulo ensina em Tessalonicenses que é um lugar de destruição eterna. Então Jesus foi quem mais falou a respeito do inferno. Jesus foi quem mais falou a respeito do inferno. Também foi ele que criou, né? Ele que preparou o inferno para o diabo e seus anjos. E ele veio para nos livrar do que ele preparou, porque ele sabe que lá é um lugar terrível. Agora, se a pessoa rejeita Jesus, ela, infelizmente, terá esse destino eterno, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, alcançar todos com a salvação eterna. Amém? Em nome de Jesus. Vamos falar do amor de Deus, amém? Vamos falar de Jesus para as pessoas. Número 3, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Sinopse 3, a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Revisando o conteúdo, são 5 perguntas finais. Número 1, o que o Salmo 102 revela? O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação, versículo 25. Número 2, o que lemos no livro de Números, segundo a lição? Em Números lemos que Deus não mente nem se arrepende, Números 23, 19. Número 3, o que tem a ver o arrependimento em Gênesis 6? Em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Número 4, de acordo com a lição, como o mistério da salvação foi revelado? O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus, Gênesis capítulo 3:15 e João 3:16. Gênesis 3:15, né? Aquilo que fala a respeito da descendência da mulher. Que a serpente morderia o seu calcanhar e o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Número 5. E esse Gênesis 3:5 é a primeira palavra profética na Bíblia falando a respeito da salvação, né? Número 5. O que os que têm
sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem? Os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. É aquilo que eu já considerei com os irmãos. As aflições vêm, as lutas vêm, a adversidade vem, mas nós temos uma alegria da salvação. Você pode estar triste, emocionalmente triste, diante de alguma circunstância, mas você tem a alegria da salvação e você sabe que Deus está presente na sua vida. Assim, irmãos, nós terminamos esta revista e terminamos hoje a lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. O vídeo ficou um pouco longo, mas é aquilo que eu disse para os irmãos. A gente tem muita coisa para acrescentar. Essas revistas são verdadeiros seminários teológicos, irmãos. Tenham essas revistas, compra essa revista, estuda, e você vai aprender muito. E eu vou deixar o link na descrição dessa revista aqui, tá bom? Que é a revista que a gente vai trabalhar no primeiro semestre, no primeiro trimestre, né, de 2025, que vai ser 5 de janeiro, domingo, 5 de janeiro, permitindo Deus, estaremos com essa revista aqui, já trazendo o primeiro assunto, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Compartilha com irmãos e amigos, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha como você conseguir compartilhar com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.